Deve estar de volta com muito perrengue na sua vida amorosa, uma nova amiga e também várias tretas familiares. Será que a segunda temporada de Eu Nunca, essa série de comédia dramática produzida pela Mindy Kaling, continua boa como a primeira temporada foi? Vamos falar sobre isso agora. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês pra gente falar sobre essa segunda temporada de Eu Nunca. Eu lembro que quando a primeira saiu, deixou na gente aquele sentimento de vazio, né? E ela veio no auge da pandemia. Mas antes da gente falar de vez sobre essa nova temporada, já não esqueça aqui do nosso rolê. Preciso que você se inscreva aqui no canal e, é claro, ative o sininho para que você sempre seja notificado toda vez que entrar alguma coisa nova por aqui. E também lá no Instagram, no @RafaGomes, você pode e deve me acompanhar produzindo coisas bem legais aqui, como vocês podem ver, que tem de tudo um pouco para vocês conferirem por lá, e lá a gente consegue bater esse papo bem de pertinho. E não esquece, aquele comentário bacana e também, é claro, o seu like, que é muito importante para eu saber que você tá curtindo os meus vídeos e pro YouTube entender que você é super ativo aqui, ok? Pois bem, vamos falar sobre a segunda temporada de Eu Nunca. Eu acho que a série conseguiu manter muito o mesmo nível de humor e até mesmo o mesmo nível de dramaticidade nesses novos episódios, trazendo personagens novos que realmente ajudam e agregam demais a trama. Se você não se recorda, lá na primeira temporada, a Dev tinha acabado de perder o seu pai e é claro que diante de toda aquela situação, ela estava passando por um perrengue emocional terrível, sofrendo de ataque de pânico e até mesmo crise de ansiedade frequente. Isso fez com que ela perdesse os movimentos da sua perna, com muitos achando que ela teria ficado cadeirante. Só que, na verdade, tudo isso se passava de uma sucessão de traumas que ela havia sofrido, e as consequências desses traumas acabaram acarretando em algo psicossomático, em que ela acabou tendo esses problemas nas suas pernas, embora tudo isso fosse diretamente vinculado ao seu emocional. Parece bastante até mesmo com o meu diagnóstico do lúpus, né, gente? Porque o lúpus, no meu caso, veio como uma doença psicossomática. E isso pode acontecer e muito com doenças reumáticas, viu? Traumas de infância, problemas mal ou não resolvidos do passado podem acabar afetando o nosso emocional de forma tão profunda e tão intensa que isso faz com que a gente acabe desenvolvendo até mesmo algumas doenças, como acontece com o caso do lúpus. Mas aqui no caso da Dev, a gente vê que tudo que ela acabou desenvolvendo está muito ligado à sua falta de pertencimento em virtude da perda do seu pai. O seu pai era o seu melhor amigo e era com quem ela tinha sua melhor relação. Já em contrapartida, na sua relação com a sua mãe, as coisas eram bem frágeis e não estavam nada saudáveis. A gente percebe que sempre houve uma distância emocional muito grande entre elas. E isso que estava começando a ser tratado lá no final da primeira temporada, volta com tudo aqui na segunda temporada, com a sua mãe não apenas aprendendo a lidar com a solidão, porque depois de anos casada, agora ela é uma mulher que está viúva, mas ao mesmo tempo ela também querendo retomar a sua vida e até mesmo querendo continuar a construir a sua história, né? E é aí que a gente vê a entrada de um novo personagem, que é vivido pelo vencedor do Oscar, Common, que, se vocês não sabem, ganhou o Oscar de melhor canção original por Glory, lá do filme Selma, Uma Luta pela Igualdade, que é um dos meus filmes favoritos e é uma das minhas canções favoritas. Pois bem, além da adição do Common, a gente teve a adição de uma nova amiga ali, que é a Dina, se eu não me engano. Acho que esse é o nome dela. E essa personagem vai vir para bagunçar ainda mais os sentimentos da Dev em relação ao Ben e também ao Paxton. E a gente vai ver muito esse jogo entre ela e esses dois personagens. Será que é o Ben? Será que é o Paxton? Bem aquela pegada de teen movie, sabe? Aqueles filmes adolescentes com os quais nós crescemos e que continuam sendo produzidos, sempre mostrando esse embate de uma menina desajustada com dois meninos que são bem diferentes. Pois bem, vocês vão ver isso muito ao longo dessa temporada, mas o que faz com que a segunda temporada de Eu Nunca seja tão boa quanto a primeira é justamente a forma como algumas questões emocionais estão sendo ainda mais aprofundadas. À medida que a gente vê a Dev realmente
começando a entender os traumas que ela viveu em virtude da morte do pai e começando a encará-los de frente, a gente vai ver também como a ausência do seu pai acabou trazendo rachaduras muito profundas dentro da sua casa. A gente viu isso sendo abordado na primeira temporada, mas isso acaba sendo mais aprofundado, porque a gente vê que todas as decisões malucas e insanas que geram os momentos cômicos da série, e que são as atitudes da Dev, obviamente, na verdade estão enraizadas em algo muito triste e muito traumático, que é realmente ela ter perdido alguém que ela confiava pra caramba. E isso faz com que a série se torne muito mais do que uma série de comédia divertidinha e kkk. Ela é realmente uma série que faz uma análise de personagem muito profunda, principalmente da nossa protagonista, à medida que traz personagens coadjuvantes que são tão cativantes e tão carismáticos quanto a protagonista. E dentro disso tudo, a série vai realmente fazendo uma análise do seio familiar, da estrutura familiar, e vai mostrando como, diante de uma perda, como uma família pode se reerguer e como ela pode restaurar esse sentimento de amor e de pertencimento que fora esquecido em virtude desse trágico acontecimento, dessa trágica perda. Então é uma série que, ao mesmo tempo que vai fazer você se divertir, nessa nova temporada ela vai levar você para algumas reflexões bem legais a respeito da família. E não só da família da Dev, porque ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo um pouco mais a família da Dev, nós vamos conhecendo um pouquinho mais da dinâmica dos outros personagens com as suas famílias. Na primeira temporada a gente viu isso sendo tratado um pouco mais só com o Ben. A gente conheceu um pouquinho ali dos pais das melhores amigas dela, da Dev, mas a gente viu que o Ben foi tratado com mais destaque. E já nessa temporada, a família do Ben fica em terceiro plano, porque eles realmente não aparecem, enquanto a gente vê a família do Paxton e a família das duas melhores amigas da Dev ganhando um pouco mais de destaque. E é interessante porque a gente consegue ver que cada família tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, os seus problemas, as suas durezas e até mesmo as suas fraquezas. Então é uma série que, no final das contas, ela consegue se apropriar do gênero teen e consegue transformar esse gênero que tantas vezes é tratado de forma tão superficial por uma ótica muito mais profunda, sem perder aquele tom cômico de humor que faz com que a série seja uma experiência super agradável e que a gente mate num tapa. E são 10 episódios de cerca de 20 minutos de duração, acho que dá mais ou menos meia hora de duração cada episódio, e são episódios que passam realmente num piscar de olhos e que fazem com que um domingo qualquer se transforma em um domingo especial, ou até mesmo um sábado qualquer se transforma em um sábado especial. Então, se você ainda não assistiu nunca, eu te recomendo demais assistir essa série. Se você ainda não assistiu a segunda temporada, vale a pena você conferir, correr lá pra Netflix e já assistir esse segundo ciclo. E é claro que a série dá margem para uma terceira temporada com muita treta romântica ainda por vir. Agora, a gente ainda não sabe se a série já foi confirmada para uma nova temporada, pelo menos no instante que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tivemos essa confirmação, mas vale a pena a gente ficar aqui torcendo de olho, porque essa série ainda tem muita história boa para nos contar. Vai ficar um pouquinho repetitiva, falando muito desse dilema Paxton e Ben, Paxton e Ben? Pode ser que ela fique um pouquinho repetitiva nesse sentido, mas se a série continuar se aprofundando em questões mais densas como luto, traumas de infância, bullying e até mesmo distúrbios alimentares, como a gente viu nesse segundo ciclo, se a série pegar tudo isso e ampliar ainda mais, não tem como a terceira temporada dar errado. Então já corra para assistir Eu Nunca. Eu tô muito feliz deles terem abordado, ainda que de forma um pouco mais efêmera, as questões relacionadas a distúrbios alimentares. Eu já compartilhei a minha história com vocês relacionada a esse assunto. Tem até um vídeo que eu falo citando a série The Crown e como a última temporada de The Crown trouxe esse assunto de forma super bacana. Vou deixar um iCard aqui para vocês assistirem esse vídeo que eu falo da minha luta com o distúrbio alimentar. E é claro, não deixe de me acompanhar aqui porque tem muita coisa boa no canal. Então você já pode assistir esse vídeo assim que acabar esse aqui para conhecer a minha história com distúrbios alimentares, e também já vai lá para Netflix para assistir a nova temporada de Eu Nunca.
E não se esqueça de me acompanhar aqui no canal, que vocês sabem que tem sempre muita coisa boa. E eu estou lá no Instagram, no @RafaGomes, esperando vocês pra gente continuar com esse papo de forma ainda melhor, ok? Um beijo enorme no coração de todos. A gente se vê na próxima. Tchau!